primeira imitação que nós estaremos vendo é a imitação da Trindade Santíssima. Então Satanás tenta imitar uma relação existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim como Deus é triuno, o diabo criou a sua própria trindade satânica, e eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2, e aí nós vamos ler o verso 11 e 12, tá? Na sequência. Diz assim: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Estes versos nos deixam claro que nós temos aqui o quê? O dragão, que é o próprio diabo, a antiga serpente, e 2 bestas trabalhando para ele. Uma besta saiu do mar, e a outra besta saiu da terra. Dessa forma, então, o diabo criou a sua própria trindade satânica, imitando a figura da Trindade Santíssima. Desde o princípio ele quer ser como Deus. As 2 bestas descritas nesse capítulo agem conjuntamente, quase de uma forma uniforme. E são agentes por meio das quais Satanás leva ao ápice a sua guerra contra nós cristãos. A primeira besta que saiu do mar, veja só, ela é apresentada como um monstro, com 7 cabeças e características combinadas de outros animais. Faz referência às 4 bestas descritas no livro de Daniel, no capítulo 7. Enquanto em Daniel, no capítulo 7, ele está interessado em mostrar 4 reis e 4 reinos sucessivos, que eram, então, na figura do leão, o Império Babilônico, na figura do urso, o Império Medo-Persa, na figura do leopardo, o Império Grego Helenístico, e na figura da fera medonha, no livro de Daniel, o Império Romano. Aonde saiu um chifre menor, que os estudiosos afirmam, não sou eu que estou afirmando, então não tenha isso como um ataque se você hoje que está aqui, e porventura você for católico, mas os estudiosos afirmam que é a Igreja Católica Romana esse chifre menor. Diferentemente de Daniel 7, Apocalipse 13 concentra-se, na verdade, em querer mostrar um grande reino, que é a culminação de todos os terrores anteriores. Então, quando Daniel 7 mostra a figura da besta, ele está falando disto, ele está querendo mostrar a sucessão de reinados que haveria de acontecer. Quando nós vemos agora neste texto de Apocalipse 13, ele está na verdade querendo mostrar agora a concentração de um grande reino, que vai então culminar com os maiores terrores
vivenciados segundo a história aqui. Então vamos tentar olhar um pouquinho e compreender a figura destas bestas. A primeira besta, o anticristo, é a encarnação dos poderes maus e atrai a admiração universal por atos que parecem ser benéficos. A segunda besta, que sai da terra, essa tem a tarefa de persuadir as pessoas de que o que elas veem na primeira besta é admirável, de modo que qualquer desvio ou contracultura deve ser considerado estranho, antissocial e, portanto, repudiado. Então, de certa forma, a segunda besta trabalha para engrandecer o nome da primeira besta. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós para glorificar o nome de Cristo. Eu quero que vocês consigam perceber como o inimigo gosta de imitar, né, a Deus. A primeira besta, ela se apresenta como um pacificador, como algo bom. Mas suas palavras estão associadas ao mal. Ela representa os poderes políticos e econômicos, dos quais o diabo se serve para executar seus planos neste mundo tenebroso. Este poder é dado, então, a um homem, cuja encarnação é a personificação do maligno. Alguns estudiosos do livro de Apocalipse afirmam, eu estou aqui novamente, quero deixar claro, alguns estudiosos afirmam, não sou eu, Cornélio, alguns estudiosos afirmam, que esta primeira besta é os Estados Unidos da América. Alguns estudiosos olham por este ângulo. E é claro que a personificação, então, do homem por trás disso é aquele que tem o poder maior do estatal do país. Outros estudiosos acreditam que a primeira besta será composta de países que formaram a região geográfica do antigo Império Romano. Eles acreditam que é como vai ocupar, né, novamente aquele domínio do Império Romano por algumas citações que o texto faz referente à questão de Roma. Não devemos nos preocupar muito com isso. Tá, se é aqui, se é acolá, se... Mas nós devemos entender o ensino que está nos alertando, para que não sejamos dominados pela mentalidade que este império está tentando impor sobre nós. E que já está tentando impor sobre nós. O espírito do anticristo já está atuando em nosso mundo, e não é de hoje não. É por meio destes poderes políticos e econômicos que o espírito do anticristo age. E sem que esses poderes muitas vezes deem conta, ou percebam, ou tenham sequer, vamos dizer assim, o conhecimento e noção de que estão, na verdade, servindo e agindo para efetivar este projeto do anticristo. Através desses poderes e instituições, o diabo se impõe no mundo. E a maior parte dos seres humanos o serve. Enquanto somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro este, que é Jesus Cristo, não são dominados por este espírito. O apóstolo Paulo nos ensina essa verdade em sua carta aos irmãos de Éfeso. No capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele afirma que já em seus dias, veja só, o espírito do anticristo atuava sobre a humanidade. Então eu quero convidar você a ler comigo este texto. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3.
Paulo escreve e diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam, preste atenção agora nisto, antes de Cristo, antes do teu nome ser escrito no livro da vida, antes de você receber o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo isso, quando então vocês seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí ele faz a afirmação: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Este espírito que ele está aqui se referindo, este espírito é o espírito do anticristo. Desde o princípio, Satanás é adversário. Ele está lutando contra tudo aquilo que provém de Deus. Este é o espírito do anticristo que já atuava sobre a humanidade desde o Éden. Contudo, este espírito se encarnará na figura de um homem.